Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais um Vamos Falar de Vaca, né? O pessoal vai chegando, vão convidando aí os colegas que vocês sabem que seria interessante dar uma conversada, né? E assistir a live aí, porque, né, sempre é importante a gente trabalhar a ideia aí de assuntos, temas relacionados à produção leiteira e que vão agregar alguma coisa em relação à atividade leiteira aí para os produtores e para os técnicos que atendem a todos os produtores. Vamos começar, né, pessoal, com a nossa, com a nossa simbologia aí. Quem já está vindo aí já sabe, né, o que tem que fazer. A nossa vaquinha é o símbolo aí, a nossa vaquinha leiteira, para a gente colocar e começar. Quem chegou ali e viu que eu estava conversando com o Evandro e com o Daniel ali, não se assuste que o assunto é vaca, é que ontem nós estávamos com aula prática aí de castração de potros aí, então o assunto de ontem era cavalhada, hoje vamos falar de vaca. Certo, pessoal? Deixa eu chamar o Cleito aqui, que é o nosso convidado especial hoje. Vamos ver. Já foi chamado o Cleito, vamos ver ali ele. Aí chegando. Bom dia, Cleito. E aí, bom dia, tudo certo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Cleito? Tô ouvindo bem, e aí, como é que tá? Tudo tranquilo, aqui tá bem também. Deixa eu só tentar dar uma aumentadinha no volume. Aí, aqui já tá bem. Bom, pessoal, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Cleito, né? Uma apresentação que eu sempre gosto de fazer e depois ele vai completar, tá? Mas assim como eu fiz com o Ediel, assim como eu fiz com o Marciano, o Cleito, eu apresento o Cleito, né, com um orgulho enorme de um ex-aluno, né, um colega de profissão, um ex-aluno, na época um pouco mais levinho, né, hoje a gente percebe ele um pouco mais fortalecido, vamos chamar assim, né, Cleito? Reforçado? Mais reforçado, tá? Mas aquilo que eu sempre falei, sempre falo em aula, falo para as pessoas, tem pessoas, tem alunos, todo aluno eu tenho muito orgulho, mas tem aqueles que sempre, né, a gente tem um orgulho acima, e quando o Cleiton era meu aluno na veterinária, eu já sabia que ele ia ser um cara diferenciado, e eu venho acompanhando ele, eu gosto sempre de acompanhar todas as pessoas que falam de gado leiteiro, mas os meus alunos eu gosto de estar mais. Aquele negócio, a gente parece que cuida um pouquinho mais, e eu venho vendo aí um baita trabalho desse guri, um baita trabalho do Cleito. Acompanho e tenho muito orgulho de saber assim, ó, esse trabalho aí é um colega de trabalho e um ex-aluno que está fazendo. Então, Cleito, eu vou pedir que tu complemente aí o que tu está fazendo hoje, da onde tu é, que tem gente de fora aí, então dê uma complementada aí no teu histórico. Beleza. Bom, acho que primeiramente é uma satisfação estar aqui, né, compartilhar um pouco do nosso dia a dia no campo aí. Nós não somos dono da verdade, né, mas o que a gente tem buscado aí de resultado a gente gosta de compartilhar, enfim. Então, eu sou o Cleiton, eu sou médico veterinário, fui formado aí em 2014, 2015 na FAI, né, hoje o CEF. Venho de escola agrícola também. Desde 2015 eu venho atuando em consultoria em propriedade leiteira, né? Então, basicamente focado em sistema de produção. Eu trabalho como consultor técnico na empresa CIA, que é uma empresa que trabalha com gado de corte, gado leite, integração lavoura-pecuária. A partir de basicamente 2018 eu comecei a desenvolver um trabalho voltado para mais técnico, né, em algumas propriedades particulares, focado principalmente na parte de reprodução e nutrição, né. Então, desde lá para cá eu via essa necessidade, né, e essa
constância de busca de novas oportunidades, e eu via na reprodução um elo muito grande para desenvolver um trabalho. Então, eu sou natural aqui de Descanso, resido com meus pais ainda, nós temos propriedade de leite aqui. Dá para dizer que é um laboratório, né? Muita coisa a gente tenta fazer aqui e tal, e é isso aí. Então, eu atuo hoje basicamente no Rio Grande do Sul e aqui no oeste de Santa Catarina, mais regionalizado na região do Planalto, noroeste e aqui no oeste, né? Então, atuo aí desde propriedades com sistema pasto com suplementação e sistemas confinados, como post barn e freestyle também. Então, bem amplo aí. Beleza, Cleito. Me diz uma coisa, isso é importante, né? O pessoal entender, como o Cleito disse, ele é um produtor rural e da assistência técnica, ou seja, ele tem os dados de propriedades, tem os dados da propriedade deles, e cada postagem, né, Cleito, que tu faz, tem uma coisa que tu coloca ali na tua postagem que eu vou te dizer, né? Grifa cada vez mais aquela postagem. Aquela frase que tu coloca nas tuas fotos, né? Contra números, contra dados, não tem que se discutir, né? Ou seja, se tu não tiver número, é conversa, ou seja, é achar, né? E tu é um cara que até tuas postagens, né, vem em cima disso, bastante gráfico, bastante número, que realmente demonstra o que acontece de diferente. Quando a gente conversou, Cleito, rapidamente ali, a gente falou em tu conversar um pouco sobre a reprodução e a nutrição, né? Ou seja, dados, o efeito, o controle que tem que ter sobre isso. O que tu vê assim, ó, como é que tu vê a interferência da nutrição em cima da reprodução nas propriedades que tu vem atendendo? Bom, Sandra, eu acho que isso esse tema ele é bastante dinâmico, né? Então, a gente também não domina tudo, mas eu sempre tento conciliar todos os pontos dentro da propriedade. Eu vejo esse tema ele é muito vago, às vezes tem muito profissional que trabalha só a parte reprodutiva, só a parte nutricional, né? Muitos aí nem se atentam à parte de gestão, levantar indicador. Então, como tu comentou, eu sempre me preocupo em levantar números, né? Eu sempre gosto de falar, eu acho que uma ferramenta importante do veterinário é a caneta, né? É anotar tudo. Então, hoje eu tenho o privilégio de ter várias propriedades aí que o pessoal também está junto, né? Em ter essas anotações, enfim. E é um aglomerado, né? Uma coisa puxa a outra. Eu sempre gosto de falar o seguinte: a reprodução ela depende da nutrição, né? E vice-versa. Então, não tem como você olhar só a parte nutricional e deixar de lado a parte reprodutiva. Até isso, né? Eu sempre, desde a graduação, para quem me conhece, eu sempre gostei da área de nutrição, né? A parte reprodutiva eu não era muito chegado, mas conforme foi passando aí no campo, a gente viu uma forte necessidade disso, né? Então, por quê? Porque às vezes você tem que casar tudo, né? Então, até isso me fez voltar a estudar de novo, né? Estou concluindo a minha especialização em reprodução. Cara que sempre gostou da nutrição, estou fazendo uma especialização em reprodução. Mas é justamente para entender esses pontos aí que tem que ser ligados, né? Então, eu vejo muito forte a questão, trabalhando um pouco a parte reprodutiva, né? Às vezes eu me deparei com muitas situações que a parte nutricional estava toda ela ajustada, a dieta toda balanceada e tudo mais, e o gado não puxava leite, né? E aí você, quando começa a botar os pingos nocivos, você começa a anotar, planilhar tudo, aí você vê que o DEL está estourado, o intervalo entre parto está estourado, o produtor não tem um foco, né? Não tem uma rotina, né? Eu gosto de sempre trabalhar com rotina, né? Ter o dia certo para começar um protocolo, ter um dia certo para liberar a vaca, enfim, tudo isso tem que ser bem casado, né? Então, eu vejo muito essa parte nutricional casado com a reprodução na parte de números, né? Então, parte do princípio reprodutivo, né, Sandra? Entender como é que está acontecendo na propriedade e a partir daí a nutrição ela é o ajuste mais fino lá na frente, né? Uma coisa depende da outra.
Claro, claro. E aí a gente vê o seguinte, né? Que acontece? Quando a gente começa a fazer uma consultoria, uma assessoria, baseado só em um dos pontos, ah, não, eu trabalho com reprodução, eu trabalho com nutrição, há uma forte chance da parte econômica se perder. Porque um não está ligado ao outro, e daqui a pouco eu faço tudo, e como tu mesmo dissesse, ah, eu daqui a pouco estou com a nutrição bem ajustadinha, mas eu estou com um DEL lá, né, gigante, eu estou com o espaço em aberto muito grande, ou seja, economicamente não vai fazer diferença na propriedade. E às vezes até, inclusive, vai fazer diferença negativa. Eu vou gastar mais do que realmente deveria. Então, por isso, não que necessariamente eu precise ter um consultor que faça tudo. Que bom quando eu consigo ter isso, né? Mas se eu tiver mais de um, e se na minha propriedade eu quiser, é interessante esses consultores conversarem entre si, né? Porque senão fica Sim. um Frankenstein ali. O que tu vê como maior dificuldade, Cleito, para tu formar esses dados? Porque quando eu vejo tuas planilhas, e te digo, tá? Eu sempre, quando tu posta, tu pode contar que eu despendo alguns minutos em cima delas ali olhando, porque é uma coisa que me interessa, é uma coisa que tu deve lembrar em aula. Eu sempre falei que a gente tinha que ter, né, uma forma de ter dados, mas qual é a tua maior dificuldade de tu chegar nesses dados aí nas propriedades? Bom, Sandra, tudo não é de repente, né? Tudo é um trabalho construído aos poucos e esses dados basicamente são de propriedades que eu venho trabalhando aí há 4 a 5 anos, não só foco reprodutivo, mas foco nutricional. Tem muitas propriedades que eu não me envolvo com a parte nutricional, então tenho parceria de colegas e a gente está sempre entrando em contato, né? Quando surge um problema tem que ser solucionado, mas eu vejo a maior dificuldade é você acostumar o produtor. É perfil, não tem como fugir disso, né? Eu tenho produtor hoje que anota todo o cio que a vaca dá, tem histórico de mastite, tem controle leiteiro, enfim, o que você pensar de informação tem, né? E, em contrapartida tem um produtor que às vezes tem que implorar. Então, o que que eu costumo fazer, né? Eu tenho sempre costumo deixar uma cartilha de anotação para o produtor para já sensibilizar ele, né? Então, se nós for Uhum. avaliarmos, por exemplo, na parte reprodutiva, você tendo simplesmente a informação de data de inseminação e data de parto, bueno, aí você consegue abrir um leque muito grande, por exemplo, período de serviço, intervalo entre parto, DEL. Se você tem anotação de número de inseminação, você consegue avaliar inseminação, dose de sêmen por prenhez, o período que essas vacas estão sendo prenhas, né? Então, assim, muito de perfil. Eu vejo a maioria dos produtores que eu atendo aí são num perfil, digamos, uma faixa etária aí de 25 a 45 anos, né? Então, ali muita coisa acontece. Como tem aquele cara de 25 anos que não faz nada, né? E tem aquele produtor de 55 anos lá que está anotando tudo. Então, uma coisa, eu sempre me preocupo é o quê? É atender produtor que quer ir para frente. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza disso, né, que o técnico bom, ele é resultado de produtor bom e vice-versa. Então, se você sempre está atendendo um cara que não quer ir para frente, você não vai se desenvolver, você não vai ir para frente também. E mesma coisa o técnico, se ele não quer mostrar um resultado, se ele está sempre apagando incêndio, né? Eu acho que essa visão Uhum. do veterinário de uns anos para cá, ela mudou. Sempre nós está atuando na clínica, na clínica, na clínica, isso para mim já não é muito mais focado na prevenção. Então, Claro. é muito correlacionado a isso. Perfil, né, Sandro? Eu acho que respondendo a tua pergunta aí é fazer anotar, vale do produtor e vale do técnico estar ali insistindo, né, para você ter os números que valem a pena. Às vezes não adianta você anotar aquilo que não interessa. Você tem que também ter as informações que sejam úteis, né? Por Claro. exemplo, você vai anotar a produção de vaca, você vai fazer um controle leiteiro, mas se você não tem o DEL, cara, fica complicado às vezes você casar essas informações. Então eu sempre me preocupo, por exemplo, conciliar a informação reprodutiva com a informação nutricional e fazer um paralelo também com
a parte econômica, o custo alimentar, né? Para dar tem que transformar para o produtor em reais. Eu vejo a parte reprodutiva é mais complicado um pouco de você transformar ela em reais para o produtor, mas hoje tem várias formas aí de chegar a dizer, cara, você está perdendo 30 ml de leite em 10 novilhas que pariram com o primeiro parto foi com 27 meses e a nossa meta era 24. Então, assim, eu tenho vários números, por exemplo, posso falando isso, propriedades que a idade do primeiro parto tem ficado aí de 23 meses e meio, tem propriedades com 27, tem propriedades com 28, propriedades muito boas. Porém, a atenção na recria ela não estava sendo focada, né? Então, às vezes você chega aí, bueno, você está com 10 vacas primíparas, com produção de 30 litros, parindo aí 100 dias atrasadas, são 30 ml de leite. Então, quando você chega para conta, cara, você deixou de produzir um mês de leite, aí o cara se assusta, né? Claro, claro. Não, é perfeito, Cleito, assim, ó, porque o que que acontece? São dados pequenininhos, às vezes, e tu citaste uma coisa que é interessante, tu ter a real certeza que aquele dado é importante, né? E uma coisa que eu chamo a atenção para todos que são técnicos, e o Cleito está mostrando isso, é a importância de tu mostrar para o produtor o porquê que ele faz, por que ele tem que ter aquele dado. Porque também tu pegar o dado, trazer para ti e não trazer para ele um retorno, mas não adianta o retorno em números, né? Sim. Ó, tu tá 30% mais ou 20% mais. O retorno legal que o produtor vai entender certinho tantos mil a mais, tantos mil a menos. Aí Exato. ele vai entender. E aí, né, como o Cleito falou, acho que a grande maioria que atende aí na assistência técnica vai ver que vai chegar, na maioria das propriedades, não vai ter os dados que precisa, e muitas vezes vai se frustrar porque acha que no primeiro, no segundo ou no terceiro mês já vai conseguir ter esses dados. E na verdade não. Primeiro tu vai adaptar o produtor a isso, depois ele vai começar a entender. Ah, então é para isso que eu começo a ter esses dados. E aí tu vai trabalhar ele. Cleiton, a Marina da Neluz aqui, ó, primeiro te parabeniza pelo trabalho, né? E ela queria saber da tua vivência, o que você tem visto em índices produtivos e reprodutivos nos diferentes tipos de sistemas de produção aí. Quais os maiores desafios em cada um? Grande Marina, a gente troca umas conversas aí, ela domina bem a parte de gestão. Quem sou eu, né, para falar? Mas, assim, o que eu tenho visto de indicadores, né, trazendo, como eu sempre falo, eu gosto de transformar para o produtor tanto os dados de reprodução como os dados de produção, né, e fazer um aglomerado todo. Mas, assim, o que eu tenho encontrado, por exemplo, de índices produtivos, né? Puxando um pouco da reprodução, eu sempre me preocupo na propriedade. Na reprodução, o foco é emprenhar a vaca cedo, né? A partir do momento que ela está fisiologicamente aí apta a conceber de novo, essa é a meta da reprodução. É simples, é emprenhar a vaca, né? Então, só que você tem que ter uma rotina, você tem que ter parâmetros para isso, que é o que eu vejo hoje no campo que tem uma grande carência, tem muita oportunidade. Você fazer a reprodução não é passar ultrassom em vaca. Isso aí qualquer peão de propriedade faz, sabe? É só você treinar. Então, a questão, o foco maior é o quê? É você entender se aquela técnica que você está utilizando, ela está ajudando a propriedade ou não. Muitas vezes a sua tomada de decisão, ela pode estar aumentando o rebanho, ela pode estar diminuindo, ela pode estar não tendo resultado. Então, eu sempre busco trabalhar o quê? Num primeiro momento, você chega na propriedade, você, mesmo não tendo números, né, você saber a relação da recria proporcionalmente ao número de vacas. Então, existe um trabalho americano que fala que você tem que ter 120% de partos no ano, né? Os caras são bem para frente. Então, o que seria um número bom para nós? 100%, ou seja, você tem 50 animais, tem que ter 50 partos por ano. Entre novilha, vaca, enfim. Então, isso vai te dar uma proporção, por exemplo, de quantas terneiras e novilhas você tem por vaca. Então, isso é um indicador, por exemplo, você dividiu lá, você tem 50 terneiras por 50 vacas. Bom, você tem uma cabeça por uma.
Então, o rebanho está crescendo, a porcentagem de partos é 100%. Se esse indicador ele começar a baixar, bom, significa que algum problema tem. Ou o cara está vendendo muita novilha, ou ele tem um problema sério de reprodução, ou ele tem muita morte no bezerreiro. Então, pensar o indicador e começar a avaliar. A partir daí, o que eu tenho feito? Definido um período de espera voluntário, isso é o que vai determinar na fazenda a fertilidade das vacas. Então, você tem que ter um começo na reprodução. Bueno, a vaca pariu hoje, daqui quantos dias você vai liberar essa vaca, ela vai estar apta a entrar no manejo reprodutivo novamente. Então, a partir daí, o que eu priorizo? Na primeira inseminação, trabalhar com IATF, uma que você garante todo o aporte hormonal para uma vaca que está em desafio metabólico bastante grande nessa fase, está entrando principalmente no pico. Uma questão é que você garante que você tenha 100% das vacas inseminadas. Às vezes você deixar para o produtor, vou pegar a cio normal, enfim, você tem uma vaca que vai ser inseminada com 45 dias, você vai ter uma vaca que vai ser inseminada com 50, com 60, e aí quando você for avaliar o período de serviço, né, que é o tempo que a vaca demora entre o parto até ela emprenhar de novo, esse número acaba subindo muito. Então, eu tenho focado basicamente no quê? Nessa questão de emprenhar a vaca, liberar ela, emprenhar ela cedo, né? Focar no período de serviço. Aí uma meta hoje que nós temos basicamente de 90, no máximo 130 dias. Os americanos trabalham muito essa questão dos 130 dias, rebanhos mais produtivos, persistência maior, né? Bueno, aqui nós temos bastante desafio de clima, enfim, então a tendência é puxar para baixo. O que eu tenho encontrado nessa questão de período de serviço? Tenho propriedades aí que hoje as melhores estão com 90, 95 dias de período de serviço. Isso vai me dar um intervalo entre parto projetado 12,5 meses, no máximo 13 meses. E tenho propriedades que estão aí nessa faixa de período de serviço de 120 até 130 dias, né? Que às vezes o intervalo entre parto ele vai ser maior. Então, automaticamente, isso vai me impactar onde? Vai impactar no DEL futuro, né? O DEL médio que essas vacas vão ter. E isso significa o quê? Bom, quanto maior for o DEL médio do rebanho, teoricamente, menos leite. Então, a tendência, o foco da reprodução é o quê? Nós tirar aquelas vacas que estão do terço médio para o final da lactação e trazer elas cada vez mais para o início. Isso automaticamente aumenta leite. Eu tenho propriedades hoje, até são dados que eu tive aí semana passada, incrementando aí 3 litros na média. Isso não mexendo a parte nutricional. Não mexendo porque sou eu que faço, né? Há vários anos aí, então a gente esse ano está com um desafio muito grande na parte de qualidade volumoso, né? A região do Planalto do Rio Grande do Sul sofreu bastante no ano passado, né? Esse ano nós que estamos pagando o pecado, mas então assim, silagens, por exemplo, de 18 ou 20% de amido, ou seja, metade do que seria uma silagem boa. E aí o desafio nutricional é muito maior, você ajustar uma dieta é muito maior. Porém, mesmo assim, a gente conseguiu ter um resultado bom em termos de produção. Eu me surpreendi nesse ano aí, porque médias altas, né? E um fator é o quê? É você ter esse ajuste fino na nutrição e na reprodução. Então, basicamente, trazendo resultados das propriedades, puxando aí os resultados de agosto, propriedades que trabalham basicamente sistema pasto com suplementação, né? Então, as EVEM, enfim, o pessoal que conhece essa região do Rio Grande do Sul sabe que as áreas de verão liberam, né? Então, muita área que era soja vira pastagem, outras propriedades que trabalham só com o leite, investem muito nessa questão de pastagens anuais, as EVEMs tetraploides e por aí vai. Então, médias aí variando de 25, 28, 35 litros, né? Tive propriedades aí que chegaram nessa faixa. E aí eu gosto de, trazendo para a parte nutricional, estratificar muito isso, né? Então, estratificar como? Fazer um ajuste de nutrição baseado no quê? Baseado na informação de DEL, baseado no controle leiteiro, baseado no score das vacas, baseado no peso, baseado em análise de alimento, enfim, tudo isso é o que vai me dar norte para mim formular a dieta.
E Uhum. acima de tudo é entender o que o produtor tem na propriedade como matéria-prima, né? Milho, soja, aveia, triticale, grão úmido de milho, caroço, enfim. É a partir daí que eu começo a mexer na parte nutricional. E aí vão me dando os números, que é o quê? A receita menos o custo alimentar. Então, isso é um dado que eu gosto de trazer bastante e focar muito para o produtor, que é o quê? Quando você tem um controle leiteiro, você faz a dieta baseado naqueles números. Então, existem três tipos de dieta, né? Todo mundo sabe. É a dieta que você formula, é a dieta que você trata e a dieta que a vaca come. Então, se nós começar a errar já no início, né, nas informações, para Na parte formular, mais fácil. a parte mais fácil, imagina como é que vai ser para frente. Então, formular dieta para vaca a pasto não é fácil, né? Hoje existem aí várias ferramentas, né? O platômetro, que é uma ferramenta da Nova Zelândia, tem um colega aí que trabalha. Você consegue ter uma noção de quanto a vaca está comendo. Tem outros dados de pesquisa de vários pesquisadores que mostram o consumo por hora e tal. Então, assim, você tem que formular baseado nas informações do rebanho, do lote. Então, eu costumo dividir em lotes. Nesse inverno aí, basicamente, teve lotes que a gente trabalhava de 40 a 45 litros de leite, lote 1, né? Lote 2 com 30, 35, lote 3 com 17 a 20. Então, assim, o rebanho é único, né? O que diferencia? A questão do concentrado. Então, você tem um produtor que tem um vagão desensilador, e você faz uma dieta mínima para o lote de baixa, e aí você passa suplementando as vacas de maior produção. É o correto? Fisiologicamente para a vaca, talvez não seria o mais ideal, mas economicamente é. E a gente tem encontrado aí vários números interessantes na parte econômica também, né? Mais adiante eu posso estar apresentando isso, que é uma coisa que chamou a atenção aí de agosto a novembro, a relação aumento de custo de alimentação de vaca, a relação de preço de leite, e a questão de receita menos o custo alimentar. Então, para tomar a decisão, você depende de muitos números. Então, como eu comentei, eu tenho os dados de reprodução, eu tenho os dados de produção, e aí você também faz um aglomerado com a parte econômica, né? Claro, claro. Cleiton, a Grazi aqui é produtora, né, lá na região central, lá do estado do Rio Grande do Sul, mais próximo ali a Lajeado. Ela cita aqui, né, que muitos produtores têm a mesma dúvida: qual o tempo certo para o parto das novilhas, o peso para a inseminação, questão de fertilidade, alimentação e problemas comuns, né? Grazi, uma questão importante, até o Cleito deu uma citada antes ali, tem um númerozinho que a gente vai considerar aí como um número mágico, né? Que é os 24 meses. Esse é o tempo aí de parto da primeira cria, 24 meses, e aí se torna uma conta, né, até certo ponto, simples aí, né? 24 meses para parir, 15 meses para inseminar, né? E um percentual de peso em torno de 65%, 60%, tem uma variação aí do peso adulto da raça. Tá? E em tese, se a vaca tiver nesse peso, 65% do peso adulto da raça, é que ela está, sob o ponto de vista reprodutivo, maduro para reprodução. Uma coisa que falou lá no início, né, da tua fala, dessa que tu fez agora em relação ao tema da Marina, que chama atenção, tá, pessoal? E eu gosto muito de citar isso. E o Cleiton, ele falou, como tem bastante coisa, talvez para muitos tenham passado desapercebido, tá? Que é IATF. Eu não sou um conhecedor da IATF, tá, pessoal? Conheço, claro, estudo, mas não trabalho, não aprofundo. Mas uma coisa que eu tenho certeza, e o Cleiton, se eu falar uma bobagem, pode me corrigir, né? Sem sem sombra de dúvida. Mas o pessoal precisa parar de usar IATF para corrigir erro, corrigir problema. Ah, minha vaca tem problema, eu vou usar IATF. Se a gente, agora eu vou falar
te digo, corrija sem problema nenhum. A grande vantagem da IETF, o grande erro que a IETF pode corrigir é o principal erro da reprodução em gado leiteiro, que é o erro humano, que é a incapacidade que a gente tem de identificar cio. Né? E no gado leiteiro é pior. Quem trabalha com gado de corte, gado de leite, sabe. Gado de corte, tu fica uma meia hora, uma hora parado ao redor do rodeio ali e eles eu vou identificar cio em 90% do rebanho. Agora, em vaca leiteira, ainda mais vaca de alta produção, a identificação do cio é complicada. E a IATF vai fazer isso. Ou seja, esquece identificar cio. Hormoniza o animal, deixa o animal com todos os hormônios corretinhos, faz tudo no tempo fixo, que vai dar certo. Se todo o restante estiver bem, claro. Tá? Mas quando o Cleito falou ali, eu digo, isso é uma coisa que a gente precisa frisar, porque a gente chega em muita propriedade, que os caras estão ali. Essa minha vaca deu problema, não sei o que, a gente resolveu fazer IATF. Né? Então, passou a ser um protocolo de tentar corrigir problemas, e às vezes o problema não está nem no reprodutivo, né? Está no adicional e o cara está metendo IATF. Então, é justamente isso, né? A questão de queimar a biotécnica, né, Sandro? Então, por exemplo, assim, eu já me deparei com situações que o produtor, a reprodução das vacas tá ruim, as vacas não emprenham, né? E aí quando você começa, então tá, qual é que são os teus números? Quais que são as inseminações, quais que são os partos? Vamos planilhar isso, vamos ver como é que tá. E aí você acaba vendo que o quê? Essa vaca, ela tá com DEL alto, né? Ela passou dos 100 dias já. Isso é uma coisa que eu considero bastante importante, tomar de decisão se você vai colocar essa vaca na reprodução ou não. Então, eu tenho um critério que é o quê? Vaca que está acima de 200 dias de DEL, nem mais insemina. Por quê? Existem vários trabalhos aí que mostram que, economicamente, ela não se paga lá na frente, ela vai ficar muito tempo gestante e produzindo pouco leite. Então, você tem dois caminhos. Ou você faz uma indução de lactação, que é uma técnica brasileira para corrigir um erro de um problema já, digamos assim. Não seria uma solução, mas é uma possibilidade, deixando bem claro isso, ou você descarta. Então, eu também vejo essa questão do pessoal queimar muito a biotécnica, por quê? A vaca boa você insemina, é a vaca que vai manifestar cio, é a vaca fértil. A vaca ruim, a vaca que não manifesta cio, às vezes uma vaca que está em anestro e tal, você vai lá e protocola. Né? Então, às vezes, o protocolo não é o certo. Então, a ideia nossa não é trazer aqui qual é que é o melhor protocolo, Então, é uma biotécnica que a função dela é fazer o quê? É você acelerar a taxa de serviço, é você dar mais oportunidade para a vaca, inseminar mais vezes essa vaca. E às vezes tem 3 situações na reprodução que a vaca não emprenha, né? 3 problemas reprodutivos, digamos assim. Um é o quê? Você insemina pouco, então você perde muito cio, né? Ou você não tem um controle, digamos, para sincronizar essa vaca, fazer uma IETF. Outra, a vaca não emprenha mesmo, a concepção ela é muito baixa, então isso também tem vários motivos, condição climática, condição nutricional, condição sanitária, e tem a questão que a vaca perde muito. Então, 3 problemas reprodutivos, e aí vale você estratificar. Então, muitas vezes a questão do uso da IATF, eu vejo assim, tem propriedades que utilizam pouco, inclusive que eu atendo, é uma opção. Né? E os resultados, como é que tem ido? Tem ido muito bem, sabe? Então, mas a identificação de cio ela é muito boa. Então, existem vários protocolos, várias técnicas, apenas ela é uma biotécnica a mais. E por isso que é bom você ter informação, porque se você tem o número na mão, você consegue dizer, cara, as vacas que estão sendo inseminadas de ATF e as vacas de cio normal, a concepção é igual. E tem trabalhos que mostram que da IATF ela é até melhor. Então, e às vezes o pessoal acaba queimando muita técnica, então não é o mérito isso, né? Trazendo um pouquinho a questão da novilha, só para não deixar passar em branco, né? Hoje tem vários estudos mostrando antecipar esse período de 15 meses, né? Isso é um número que a gente já vem trabalhando há tempo, e hoje a condição é o quê? Bom, você tem que liberar a novilha, né? Ela tem que estar
basicamente entrando aí nessa faixa 55%, 60% do peso de vaca adulta. Para quê? Para ela parir lá na frente com 90%, 85%, 90% do peso de vaca adulta. Então, a meta de liberar para inseminação, ela também tem mudado, a mudança é constante, né? Então, eu tenho propriedades hoje que a gente está liberando novilha para inseminar com 12 meses. Novilha 12. holandesa, trabalhando com 350, 380 quilos. É uma meta. Então, você vai ter que ter, desde um ajuste lá na fase de recria, desde o aleitamento, ela vai ter que desmamar pesada, com o dobro do peso no nascimento, e a partir daí eu tenho feito, por exemplo, se você tem a data de nascimento e você tem o peso do nascimento, dali para frente é só você pesar que você vai tendo as informações. Claro. Então, E é isso que a gente diz, assim, ó, e uma coisa importante, tá, pessoal? Como o Cleito disse, assim, ó, que a importância, se eu quiser antecipar para 12, por que você trabalhou sempre com 15, tá? Para o pessoal entender. Porque com 15 meses é mais fácil de eu fazer um crescimento parelho, vamos dizer assim. Com 12 meses, às vezes, eu não posso fazer tão parelho esse crescimento, porque eu tenho um momento da fase de crescimento da novilha que eu tenho grande formação da glândula mamária, do início da glândula mamária. E ali eu posso fazer uma substituição de tecido glandular por tecido adiposo. Agora, como o Cleito disse, se eu aumentar o crescimento lá na terneira, ela desaleitar com um peso muito acima, eu já posso fazer um troço. Depois eu posso fazer mais parelho de novo, que ainda assim eu chego no peso aos 12 meses, 12, 13. E aí, esses dias nós tivemos uma propriedade aqui, numa aula prática até, e o proprietário é zootecnista, e ele disse, ó, eu estou trabalhando com 12 meses, porque eu quero liberar minha novilha 3 meses antes, porque são 3 meses de leite a mais, né? Então, volta lá naquela conta que tu fez, né? Daqui a pouco, 10 novilhas, 3 meses mais cedo, cada uma produzindo X litros de leite, quantos mil isso dá? Só que tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Cuidar para não, daqui a pouco, engordar demais, achar que engordar uma novilha e vai chegar no peso, isso quer dizer que ela vai ser uma boa produtora. Isso tem que ser feito tecnicamente, isso tem que ser feito muito bem acompanhado. E quanto à IATF, né, o termo que tu usou, queimar biotécnica, perfeito o termo, tá? E eu acho assim, ó, que a forma que eu vou falar talvez não seja uma forma mais correta, mas eu acho que isso é feito, essa queimada de biotécnica é feita por consultores de ultrassom, como a gente citou lá atrás. Quando eu tenho uma... Ah, não, eu sei fazer ultrassom, eu sei passar ultrassom, então eu sou consultor de reprodução, e a partir daí vira, na verdade, queimar várias biotécnicas para fazer a coisa funcionar. Não importa o bolso do produtor, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê assim bem claro, né? E quando eu acompanho, como eu digo, acompanho o trabalho teu, acompanho do Ediel, que até já citou ali, né? Quando eu acompanho o trabalho de vocês assim, eu vejo, ó, aqui a gente vê a consultoria que a gente sonha, assim, a consultoria que eu sempre comentei, né? Que eu sempre sonhei. Que bom que são meus ex-alunos aí que estão, né, estão puxando essa frente aí. Isso, mais uma vez, ressalto o orgulho que eu tenho de vocês aí, sem sombra de dúvida. Né? Cleiton, nós estamos indo aí já para 40 minutos, né? Nós temos normalmente 1 hora aí para falar, não chega bem 1 hora, passa rápido o tempo. E isso já é sinal que eu vou marcar outras contigo, outras com o Ediel, outras com outras. Que tema a gente tem para conversar aí à vontade, né? Isso não é. Isso daria para fazer uma live cada dia na semana aí com cada um de vocês, porque eu sei que vocês têm, como tu disse, com a quantidade de dados que tu tem, tu teria tema aí para falar muito. E a gente precisa falar isso, tá? Isso é importante. Por isso que é legal quando tu posta lá, é legal quando os outros postam, porque a gente precisa trazer isso para as pessoas entender o que é a verdadeira produção. Cleiton, acho que até o Daniel, que é meu aluno hoje, ele colocou aqui o que tu vê do uso da IATF em novilhas, primeira cria. IATF em novilhas, como você vê na propriedade? A primeira inseminação ou nas primíparas? Nas primíparas.
As primíparas. Bueno, como eu falei antes, você tem que ter critério, né? Se você não tem critério para você ter um programa reprodutivo, você simplesmente está fazendo coisa à toa, né? Então, um critério que eu tenho trabalhado é isso. Algumas propriedades, pegando a novilha, né? Justamente falando um pouco da novilha, o uso de ATF tem sido utilizado também. Hoje a gente tem aí um protocolo, tem o 5-Day, que é um protocolo mais curto, facilita manejo. Tem propriedades que trabalham com arecria, a novilha, em outras propriedades, então fica difícil você visualizar cio. Então, o uso da IATF em novilha, ela é, como eu falei, ela é uma oportunidade para você facilitar manejo, né? Então, assim, você consegue fazer tudo isso direitinho, você garante as doses hormonais. Tem propriedades que simplesmente a gente trabalha com prostaglandina, enfim, com produtos aí que uma dose, e aí, bueno, espera a novilha manifestar cio e vai. Não manifestou cio, faz mais uma dose, né? E então, falando de novilha, tem esses dois pontos. Tem propriedades que trabalham com IATF, como uma opção de facilitar manejo. Propriedades que têm uma boa identificação de cio, trabalham com a questão do uso da prostaglandina. Em primíparas, é a mesma situação. Eu tenho sempre preconizado, isso vale do produtor que você está trabalhando, a primeira inseminação pós-parto sempre fazer com o uso de IATF, né? Isso tem sido uma opção. Então, uma opção por toda aquela questão que eu comentei, né? Você garante 100% de taxa de serviço na primeira inseminação, você melhora, de certa forma, a fertilidade. De modo geral, a fertilidade de primíparas ela é maior do que multíparas. Então, talvez tenha sido um dado que eu não tenho casado ainda, não tenho focado muito, qual é que é a concepção de primíparas, qual é que é a concepção de multíparas, mas isso é só tirar o tempo e ajustar. Né? O que a gente tem encontrado como média aí, por exemplo, como eu citei antes, período de serviço variando de 90 a 120, concepção, se pensar só no uso da IATF vai depender muito da condição do rebanho, da época, da nutrição, então tenho tido resultados aí de 0 até 80%. Né? Verão, enfim, você faz um protocolo em 10, 15 vacas, nenhuma emprenha. Como você faz um protocolo numa outra propriedade no mesmo período, em 10 vacas, 7 vacas emprenham. Então, a média, os números que eu até tenho aqui, tem ficado aí em torno de 30 a 35 propriedades em 40% de concepção. Tem toda aquela questão, né? A vaca já, na fertilização, ela já tem a parte um pouco da parte reprodutiva comprometida, ela muitas vezes não fertiliza o óvulo e tal, e a partir daí é bastante desafiador. Então, você ter um uso da biotécnica, da IATF, e esperar milagre, não existe. Né? Então, é aquilo que eu sempre gosto de falar. Você tem que ter uma rotina, você tem que ter critério, você tem que ter números, tem que saber o que você está querendo. Porque, às vezes, simplesmente chegar numa propriedade, você está com 50 vacas, tem 40 vacas vazias. Você está aí usando IATF em todo mundo? Não dá. Então... Eu tenho propriedades, por exemplo, que a gente chega e o desafio reprodutivo é muito grande. O produtor passou um desafio nutricional, de clima lá atrás, e isso acaba que o quê? Refletindo para frente, né? Então o cara vai chegar lá com o DEL alto, vaca com produção baixa e vaca vazia. E o que você vai fazer? Então, como eu citei antes, eu tenho um critério, por exemplo, vaca que está com 200 dias de leite para mais, eu já nem coloco em programa reprodutivo, e vacas que tiver abaixo disso, aí o uso de IATF é uma ferramenta para você otimizar a taxa de serviço. Hoje já tem situações que podem ser utilizadas a ressincronização, né? Então você acaba que 23 dias depois que a vaca está inseminada, se você for fazer ultrassom nos 30, você faz o protocolo, né? O início do protocolo. Chegou lá nos 30 dias, você passou o ultrassom, a vaca está vazia, prostaglandina, no dia seguinte, dependendo do protocolo, né? Prostaglandina, cipionato e segue termina o segundo protocolo. Se a vaca está prenha, tira implante e segue a vida. Né? É uma técnica que está bastante, uma técnica recente, o pessoal tem utilizado bastante,
Eu estou utilizando pouco ainda, né? Pretendo utilizar agora no verão, em algumas propriedades que o desafio é maior, mas para você ganhar tempo. Então, o que eu noto, fazendo um paralelo a tudo isso, a IATF ela é uma baita ferramenta, né? Só que você tem que saber utilizar. Tu comentaste tanto a questão do pegar cio, né? Então, o que eu tenho trabalho? Não adianta você inseminar 10 vacas, chegar nos 30 dias você passar o ultrassom e essas vacas estão vazias. Bom, você não ter pegado nenhum cio de retorno. O que eu noto quando você passa o ultrassom? Sempre, a maioria das vacas, elas estão ciclando. Você vai achar um corpo lúteo bonitaço lá no ovário. Isso significa o quê? A vaca deu cio, ela está ciclando, né? A fertilidade dela está boa. Então, às vezes, uma opção é o quê? Eu tenho trabalhado, por exemplo, nas 2 semanas pós-inseminação, bastão de cera na cola. Isso facilita bastante, ou as raspadinhas, né? Facilita bastante a questão de pegar cio de retorno e você aumentar essa taxa de serviço. Um grande problema que eu vejo hoje é o quê? Você insemina a vaca hoje, você passa o ultrassom daqui 30 dias, a vaca está vazia, você tem a opção de usar uma IATF, você vai inseminar com 10 ou 11 dias, dependendo do protocolo, são 40. Aí você vai mais 30 dias para fazer a ultrassom, são 70. Se essa vaca estiver vazia, cara, aí já começa a estourar o número começa a ficar feio, né? Como é que se diz? É dominó caindo, né? Um vai derrubando o outro e Vai. tudo isso vai refletindo no econômico, né, pessoal? Isso aí é a jogada aí. Pessoal, quem está de acordo aí com o Cleiton, né? Vamos botar nossa vaquinha e nosso símbolo aí, porque eu acho que não precisa nem, né? Vamos colocar nosso símbolo. E uma coisa que eu vou solicitar para vocês aí, né, pessoal? Façam um print da tela e coloquem no Instagram de vocês para nós divulgar cada vez mais essa questão aí vamos falar de vaca e de todas as pessoas que estão trabalhando de forma a trazer dados reais aí para a gente poder estudar cada vez mais. A Grazi citou aqui, né? Tudo começa lá na vaca seca. Acredito que muitos não dão atenção a isso, né? Período seco envolve lactação, está relacionado, envolve as bezerras. Exatamente, Grazi. É uma sequência. Para mim, o maior demonstrativo que a gente tem aí, como eu sempre cito, é o jogo de dominó, ou seja, se tu bota um do ladinho do outro, né? Um na sequência do outro, se um cair, vai derrubar os outros. Isso vai acontecer, então o Cleito cita aí, tu até citou, né, Cleito, a questão, uma fala atrás aí também, a questão de, como é que citasse lá, tu vai fazer para ter dados, tu tem que ter ali período dia do parto, né, para fazer o DEL e a data de inseminação. E sem dúvida nenhuma, a confirmação é uma coisa importante também. Eu monto planilha, tem alguma propriedade que eu estou atendendo aí que eu monto a planilha e na data de confirmação eu só boto ali sim, não, né? Se confirmou, se não confirmou, aquela data da inseminação, para a gente fazer ali previsão de parto, depois previsão de período seco, previsão de dieta pré-parto, mas se pensar em reprodução, entra nisso que tu disse, ou seja, porque às vezes tu consegue ver o cio da inseminação, mas as pessoas, quando inseminam, parece que param de observar a vaca e aí acabam não observando o cio de retorno. E o atraso, tu fez a conta aí rapidamente, nós vamos chegar aí quase 3 meses, né, de atraso, que já não fecha uma cria por ano, já não fecha. Bom, determina um desencadeamento de erros de dados aí em todos os pontos, né, Cleiton? Uhum. Isso que nem você citou, é um dominó. Então, é bastante número que você tem que estar, que nem diz o professor Carlão, né? Não interessa se a vaca está prenha, interessa o que você vai fazer com a vaca vazia. Você tem que ter o ultrassom, ele é para isso, né? É para achar a vaca vazia, não é para achar a vaca prenha, porque a vaca prenha é positiva e segue a vida. Agora, a vaca vazia, o que você vai fazer? Então, o ter critério, ter informação, ele é muito importante. Por isso que eu sempre falo, eu acho que a ferramenta que está faltando mais na mão do veterinário, do profissional que lida com leite, é a caneta. É anotar.
né? Se você habituar o produtor a anotar tudo isso, ele vai ter números. E aí você consegue demonstrar. Por exemplo, até postei isso no Instagram, uma propriedade que a gente estava acompanhando, por exemplo, como é que era a produção dessas vacas comparando período e período. Então, todo o ajuste reprodutivo foi feito, nutricional, de acordo com o lote, enfim, avaliando sempre a parte econômica. E aí você avalia, o ano passado essa propriedade estava com média, nos 100 primeiros dias, abaixo de 30 litros, né? Aí esse ano não tem basicamente nenhuma vaca abaixo de 30 litros, são todas vacas acima de 30 litros. E o que impacta isso? É todo o processo reprodutivo, é você inseminar essa vaca no momento certo, é emprenhá-la no momento certo, é descartar a vaca certa. Tem muita propriedade que o rebanho está muito engessado, tem muita vaca problema que está aí, só que o produtor acaba não descartando porque ele quer crescer, né? E isso é uma coisa importante, é você identificar qual é que é o objetivo do cara, se ele quer crescer, se ele quer estabilizar. Tem muito produtor ainda que tem a noção, para mim ter mais leite eu preciso ter mais vaca, né? E é uma coisa que eu não sou muito a favor disso, porque você tem que ter média, sim, né? Eu acho que eu sou defensor dessa ideia, mas você tem que ter uma média de acordo com como é que está a reprodução das vacas. Então, por isso que eu tenho trabalhado nas propriedades onde a gente consegue trabalhar a parte nutricional também, formular a dieta. Geralmente são produtores que formulam concentrado em casa, né? Então, assim, você divide vaca vaca em cada lote, né? E aí você compara como é que está o reprodutivo da vaca e como é que está o produtivo. E aí você chega também nos dados econômicos, né, Sandra? Queria compartilhar um pouco o que eu tenho notado aí, porque nós estamos num momento de bastante turbulência de preço, né? Eu acho que a nossa função também não é só ir lá palpar a vaca, fazer implante e tchau, né? A gente tem que ter uma noção de como é que está o produtor aí na parte econômica, porque às vezes o cara está numa turbulência, ele não sabe se ele compra ração, se ele compra farelo, se ele baixa proteína, se ele aumenta, se ele dá mais silagem, se ele tem que comprar feno porque não tem mais silagem. Então, eu me deparei com várias situações nos últimos dias aí, nesse sentido, e a gente ajuda o produtor a ter o rumo certo, né? Então, alguns custos de dieta, eu sempre gosto de trabalhar com a receita menos o custo alimentar, que é um indicador que te dá um norte de como é que está uma parte do custo. Às vezes eu não consigo trabalhar toda a parte financeira na propriedade, que é um aglomerado de informações e às vezes é mais complicado para o produtor ter. Mas a receita, menos o custo alimentar, você consegue ter. Por quê? Você tendo o preço do leite, você tendo a produção das vacas e o custo de cada ingrediente, isso te dá um norte de como é que está a produção, a receita dessas vacas. E eu gosto de ter um benchmarking de algumas propriedades. Eu tenho aí, digamos, 10 propriedades que eu faço isso. Eu avalio basicamente todo mês, toda visita eu tenho avaliado como é que está. Depois do ajuste feito, tenho avaliado como é que tem ficado o custo. E aí, algumas informações, só por questão de curiosidade, né? Sistemas que têm trabalhado a pasto, né, com suplementação, mês de agosto eu tenho propriedades que o custo médio de dieta estava na faixa de R$19, né? Isso com produções aí, média de 30 litros. Então, tinha propriedades que, um exemplo aí, estavam com 25, tinha propriedade com 35. Então, a média de produção estava em 30 litros, o custo de dieta estava em R$19, o preço médio do leite estava em 1,64, né? E aí a gente começa a ver, qual é que é a receita menos o custo alimentar? Estava sobrando uns R$35 por vaca, né? Se nós transformar isso em custo por litro de leite, dava em torno de 65 centavos. Isso em agosto. Já agora, estava fazendo os dados agora dessa semana, a média tem abaixado aí uns 2 litros, na média das propriedades. O custo alimentar de 19 ele foi para 26, né? Então ele aumentou, na média, R$7 por vaca. O preço do leite ele teve um leve aumento, e ele foi para R$2, 2,03 de média. E o custo por litro de leite ele ficou em 89 centavos. Então, assim, fazendo um resumão de tudo isso, né? O custo de dieta ele teve um aumento aí de 27% nessas propriedades que eu tenho tido aí, esses indicadores. A média de produção ela teve uma baixa de 7%, ou seja, basicamente não mexeu. O preço do leite ela aumentou em torno de 10%, né? E aí que está a questão, né?
a receita menos o custo alimentar, ela teve uma queda de 11%. Então, assim, comparando agosto com novembro, a porcentagem do custo alimentar sobre a receita, né, ele aumentou em torno de 11%. Ou seja, mesmo tendo aumento de custo, mesmo tendo aumento do preço de leite, tendo um pouquinho de baixa, não justifica todo o aumento do custo. O preço do leite baixou 10 centavos, que nem agora são números que eu tenho já projetados para esse pagamento. O soja está em R$3 o quilo, o leite baixou 10 centavos, não vale mais a pena. Né? Então, assim, você mostra isso para o produtor, cara, você está com o lote 1 que está sobrando R$35 por vaca dia, mas o lote 3 está sobrando 15, né? Então, qual é o lote que está sobrando mais? É o de 35, mas o lote 3 também está sendo rentável. Então, o que eu tento trabalhar e trazer é o quê? Você fazer o ajuste por cada categoria e mostrar para o produtor, se você reduzir a quantidade de animais no lote 3, que muitas vezes não é possível em virtude de toda a curva de lactação, mas se você talvez fizer um descarte estratégico, descartar essas 5, 6 vacas que estão com produção menor, né, você consegue melhorar esse número. Então, assim, isso aí me chamou um pouco a atenção, né? Foi dados que eu planilhei ontem à noite. Basicamente, aumentou 30% o custo de dieta. Né? Então, assim, porém, teve um aumento no preço do leite, mas não foi uma queda significativa na receita, né? Então, esse indicador, a receita menos o custo alimentar, você mostrar para o produtor quantos centavos ele está gastando com comida, vale a pena. Né? E eu tenho muitas situações que o produtor ele tem feito bastante aquisição, por exemplo, aveia, milho, tem feito grão úmido, o outro produtor tem investido em silo secador. Então você consegue, isso claro, dependendo da mão de obra, dependendo da estrutura da propriedade, não é todo mundo que consegue fazer isso, eu estou citando alguns casos, né? Tem aquele produtor que ele vai ter que sempre trabalhar com concentrado, um exemplo aqui em casa, né? Então, porém você consegue direcionar, cara, você tem que trabalhar com esse concentrado aqui, se você fornecer mais para essas vacas, o teu resultado vai ser melhor, se você tirar a ração daquelas vacas, o teu resultado vai ficar igual, vai gastar menos. Então é bem legal essa parte, porque você tendo números, você briga com qualquer um, né? Agora, se você não tem, fica refém. Cleiton, nós estamos chegando no final aí, estamos com alguns segundos para o final do coisa. Já vou te fazer o convite para nós fazer uma outra live em outro momento para falar exclusivamente de custos, exclusivamente desses valores que são interessantíssimos. Tá? Semana que vem, tá, pessoal? No domingo, é dia de eleição, nós vamos fazer live igual. Sabrina, né? Nós já tínhamos combinado. Eu vou falar um pouquinho da produção de leite e política, vou fazer essa, né? Vou entrar nessa seara aí para me complicar um pouco, tá? Porque a gente vê muita campanha em cima do produtor de leite e a gente precisa entender o que ele faz. Cleiton, muito obrigado, cara. Foi maravilhoso, foi uma aula, tá? E mais uma vez te parabenizo aí pela aula que tu deu e pela aula que tu vem dando no Instagram. Eu te acompanho, como eu te disse, um trabalho espetacular. A Darlene antes já tinha colocado ali, né, um baita profissional e sem dúvida nenhuma, e de novo, tá? É um orgulho para esse velho professor aqui quando eu vejo pessoas como você, como o Ediel, como muitos outros que eu tenho visto aí acompanhando, né, fazendo um trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Cara, muito obrigado e deixo contigo aí as palavrinhas. Pessoal, tchau. Até encerrar, fica com o Cleiton aí. Obrigadão, Cleiton. Valeu, Sandro. Obrigado pela oportunidade, né? É bom estar trazendo, compartilhando um pouco o dia a dia aí. E é aquilo que eu sempre falo, anotem, tenham resultados, tenham números, e sem números só tem opinião, né? Como diz o Jimmy lá, você não tem argumento contra ninguém sem números. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, ninguém é bom em tudo, né? A gente está sempre numa constante aprendizagem. Eu não entendo de tudo, mas se você conhece um pouco de cada coisa, você consegue tomar muita decisão mais fácil. E tendo números, então, sem dúvida, né? Aí tudo fica mais fácil, o produtor fica mais satisfeito, você consegue
mostrar o resultado, você consegue pontuar o problema e, enfim, é isso aí. Beleza. Muito Valeu, obrigado. um abraço. Um abração, um bom domingo para ti, um bom domingo para todos, pessoal. E não esqueçam, tá? Vamos cada vez mais falar de vaca. Vamos falar de vaca. Vamos trazer a boa informação. Vamos trazer a informação que agregue ao produtor, agregue aos técnicos. Como, né, o Cleiton acabou de citar, olha um dado simples que dentro da propriedade até certo ponto é simples de se fazer, né? Tu ter uma relação de custo, o que tu gasta com a alimentação e o que tu está ganhando, e mostrar que, por exemplo, que o lote 13 ele não precisa ser um lote jogado para fora, né? Ele é um lote que tem que ser trabalhado como os outros, porque ele também gera renda, ou gera custo. Daqui a pouco, se eu trabalhar mal o lote 3, ele está comendo a renda do lote 2, do lote 1 ali, e assim por diante. Teremos outras oportunidades aí para conversar. Cleiton, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Como o Ediel botou ali, esse Cleiton é um cara diferenciado, né? Já era durante a faculdade, isso aí sempre se demonstrou assim, né? Eu acho importante ressaltar isso, que é um cara que, desde a vida acadêmica, já demonstrava o potencial que tinha, como produtor, né? Como aluno e agora como profissional. Sim, Cláudio, esse material fica gravado, eu deixo aqui no IGTV do Instagram e também coloco na minha página do YouTube lá para a gente poder, né? A ideia é que a página do YouTube tenha pelo menos um vídeo semanal, além das lives. Vai ter a live mais um vídeo. Daqui a pouco até a gente convidar colegas aí para fazer um videozinho curto para falar sobre esses dados, porque eu acho que a gente precisa divulgar isso cada vez mais. Certo, pessoal? Obrigado aí, todo Bom mundo. domingo a todos, Cleiton. Um bom domingo para vocês, para ti, para toda a tua família aí. Fiquem bem, se cuidem durante a semana. Como eu disse para vocês, semana que vem eu vou dar uma batidinha aí na política, né, em cima da propriedade leiteira, e a nossa colega vai falar da atividade leiteira na Dinamarca, né? Ela esteve lá durante um ano, acompanhou a atividade leiteira. Eu acho que a gente pode trazer informações não para simplesmente copiar e trazer para cá, mas ajustar para a nossa realidade. Beleza, pessoal? Bom domingo Valeu. a todos e não esqueça, cada vez mais, vamos falar de vaca. Cleiton, um Tudo abração. Um bom domingo para vocês aí. Tchau, pessoal. Encostando a janela, quem me espera.